Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de luz. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro A Gênese, na nossa aula número 12. Queridos irmãos, nós vamos retornando ao item 30 do capítulo 1, o Espiritismo, aí tomando o seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo. Tomou o seu das de Moisés. É uma consequência direta de sua doutrina, a ideia vaga da vida futura. Ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, exatamente um dos pontos que o povo da sua época não iria entender, e que nos rodeia do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço, e por meio ele fundamenta a crença, dando de um corpo uma consistência, uma realidade no pensamento, define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava os homens. Então, o mistério do nascimento e da morte, quando ele fala que os laços que unem a alma, o corpo, na realidade ele estava dizendo que alguma coisa havia que fazia essa ligação, que nós conhecemos hoje como perispírito, né? O corpo espiritual. Continuando então Kardec, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que nela sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Se o homem sofre as consequências dos seus atos praticados, sabe que a alma ela progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido o grau de perfeição que pode aproximar lá de Deus. Sabe que todas as almas têm o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idênticas aptidões para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Isso quer dizer o seguinte: todas as criaturas criadas por Deus são criadas da mesma maneira, com as mesmas aptidões. Como diz o Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Isso é muito importante a gente entender, que as almas são criadas simples e ignorantes por Deus, mas sendo livre para fazer tudo aquilo que desejar. Também será responsável para colher os frutos que advirão exatamente dessa sua atitude, muitas vezes insensata, que todos são da mesma natureza e que só há entre elas a diferença do progresso realizado e que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo objetivo, mais ou menos rapidamente, segundo o seu trabalho e sua boa vontade. Sabe que não há criatura deserdada, né? Nem mais favorecida uma das outras, que Deus não criou nenhum que seja privilegiado e dispensado do trabalho imposto a outra, para progredirem de maneira contrária a determinados ensinamentos. Que diz que Jesus foi um espírito criado já com todas as suas potencialidades, com toda a sua grandeza espiritual, assim como os anjos. Não todos realizar um trabalho constante e incessante, buscando exatamente atingir a perfeição. Que não há seres eternamente consagrados ao mal e ao sofrimento, que aqueles designados pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos e praticam o mal no estado de espírito, como praticavam no estado de encarnados, mas que se adiantaram e se aperfeiçoaram. E aí a gente vai ver que os anjos ou espíritos puros, que tem essa denominação aqui, né? Anjos ou espíritos puros, não são seres a parte da criação, mas espíritos que chegaram à meta após terem percorrido o estado de progresso. E, portanto, não há criações múltiplas de diferentes categorias entre seres inteligentes, mas que toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam em direção
a um fim comum, que a perfeição sem ter uns que sejam favorecidos à custa de outros, vistos seres todos filhos das sobras, né? Que continua Kardec nos explicando pelas relações que pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a Terra. O homem não tem apenas a prova material da existência e da individualidade da alma, mas ele compreende a solidariedade que une os seres vivos aos mortos deste mundo e deste mundo aos outros mundos. Isso quer dizer que todos os homens são solidários, assim como todos os mundos são solidários. Bastante interessante, né? E cada um, aquele que já se adiantou, estendendo a mão ao que está lá atrás, para ajudá-lo, e compreendendo a luta que cada um empreende para conquistar a verdadeira felicidade. E os desse mundo, aos do outro mundo, conhecem a situação deles, no mundo dos espíritos, acompanhando-os em suas migrações. Então, é testemunha das suas alegrias e das suas tristezas. E sabe que não há felizes ou infelizes. E a sorte que está reservada a ele, mesmo segundo o bem ou mal que faço, essas relações o iniciam a vida futura e que ele pode observar em todas as suas fases, em todos os seus incidentes. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. A morte, então, não tem mais nada de aterrador, porque para ele é a libertação, a porta da verdadeira vida. A partir do momento em que o homem compreende a doutrina espírita, ele sabe que o espírito não morre. Quem compreende sabe que o espírito não morre, apenas o corpo vai à sepultura. E vai se desintegrando, o espírito continua com os meios que ele tinha quando desencarnou. E ao voltar à nova vida física, ele vai dar continuidade, onde é o seu progresso, exatamente naquele momento onde ele parou. Continua então Kardec: se persistisse eternamente normal, mais que sofrimento, essa com arrependimento a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os seus sofrimentos, como doentes que sofrem pelos seus excessos, enquanto não para de praticá-lo. E continua Kardec, no item 33, se a razão recusa como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas de remissíveis, perpétua e absolutas, muitas vezes infligindo por uma única falta um dos suplícios do inferno, e o arrependimento mais ardente e mais sincero não pode abrandar, e ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Estende constantemente a mão ao do náufrago, em vez de empurrá-lo para o fundo. Então, através desse dito, sobretudo, Kardec nos mostra que Jesus, não que Deus não põe a ninguém, ele colocou no universo uma lei perfeita, e cada um vai pela sua própria consciência passar pelo sofrimento e reconhecer que esse sofrimento é consequência dos atos praticados em passados distantes, até às vezes, mais próximo. E compreendendo bem, a criatura passa a não se revoltar diante da dor. E, em consequência, a criatura pede até a Deus a possibilidade de sofrimento, para que possa reparar o erro praticado no pretérito.
e que a paz de Jesus, então, gente, continue em nossos corações. Graças a Deus, vamos ao estudo, leia o livro, vamos ler o livro, leia e estude e vamos aos nossos encontros futuros. Graças a Deus.